A gente quer entender um pouquinho o que vocês têm feito nesse momento de crise, se mudou alguma posição do fundo, alguma estratégia, se era previsto em algumas posições do fundo que realmente acontecesse uma queda. Quer entender um pouquinho da estratégia e como vocês estão fazendo para se defender. Então, falando um pouco, agora que o Paulo já deu um overview da nossa visão da crise, falando um pouco sobre os fundos, né? Os fundos estão tendo perdas, basicamente por estarem posicionados no mercado de ações. Nós, no caso do Aquarius, temos um mandato de até 50% posicionado em ações, e ele estava comprado no início da crise ao redor de 40%, entre 37% e 40% do patrimônio e na nossa carteira de ações que nós acreditamos a longo prazo, né? E ele ficou com um caixa ao redor de 60% a 63% esse período todo. Um caixa que ficou aplicado em renda fixa de curto prazo, uma renda fixa simples, rendendo aí CDI, basicamente LFT, não teve perdas com essa parcela da carteira, não tinha alavancagem, não tinha nenhum tipo de exposição a dólar, a outros mercados que não o mercado de ações. Então, as perdas que o fundo está tendo são em função da desvalorização da Bolsa. Bom, por que nós ficamos comprados em ações desde o início da crise? Primeiro, porque a crise, a magnitude da crise, a dimensão da crise, pegou o mercado todo de surpresa e nós também, né? Então, nós tínhamos, na época, uma carteira de longo prazo, de empresas sólidas, pouco endividadas, com management de excelência e que performam acima da média do mercado, né? Nós também acreditávamos que uma correção, uma queda em virtude dessa crise seria uma oportunidade de compra, né? Por isso que nós até nem estávamos com a exposição máxima, estávamos com uma exposição de 40%, né? Além disso, nós ainda acreditamos cada vez mais que é praticamente impossível você prever uma queda dessa magnitude nos mercados. É muito complicado. Eu acho que alguns gestores conseguiram ficar fora dessa baixa, alguns até ganharam dinheiro, mas são raríssimos. É exceção. E a gente percebe que quem acabou não entrando nessa crise é quem também não ganhou durante o período de bull market, né? Como nós estávamos aproveitando o período de bull market, nós acreditávamos que nós estávamos num ciclo de alta de longo prazo, e ainda acreditamos que estamos num ciclo de alta de longo prazo. Então, nós optamos por manter a nossa carteira e, eventualmente, adicionar a essa carteira mais posições, aumentar a exposição em bolsa, numa eventual correção do mercado. O que nós não imaginávamos, e aí a gente tem que fazer uma meia-culpa, mas acredito que o mercado inteiro não imaginava, era na magnitude dessa queda. Você cair 50%, você tem uma bolsa caindo 50% em 2020, do topo que ela fez a 120 mil pontos, ela bateu segunda-feira próximo de 60 mil pontos. Era algo impensável ali em janeiro, fevereiro. Então, claro que a gente fazer uma análise ex post é muito fácil, né? Mas a gente tem que avaliar isso. Quando o mercado começou a cair, obviamente nós começamos a aumentar gradativamente, com muita parcimônia, com muita cautela, a nossa exposição em bolsa. E hoje está ao redor de 50% mesmo do patrimônio do fundo. Além do aumento na exposição em bolsa, na semana passada e no início dessa semana, nós abrimos duas posições novas na carteira. A primeira delas é em ETFs de S&P. Nós acreditamos que na voltada do mercado, o mercado americano, que é o mercado mais desenvolvido do mundo, que também está sofrendo uma barbaridade com essa baixa, deve se recuperar tão ou mais rápido que o nosso mercado aqui. E como nós temos mandato para isso, nós fizemos uma posição ao redor de 3% do patrimônio do Aquarius em S&P negociado no ETF de S&P negociado aqui na B3.
Além dessa posição, também no final da semana passada, início dessa semana, nós abrimos 3 posições em fundos imobiliários para o fundo. Cada posição dessa, ao redor de 1% do patrimônio do fundo, 1,5% do patrimônio do fundo. Então, hoje nós temos 4,5% do patrimônio do fundo em fundos imobiliários também. Né? E é nesses momentos, Hanna, que a gente percebe que a estratégia do Aquário de manter 50% em ativos de liquidez, em renda fixa, ela dá uma proteção natural para o investidor, tá certo? Então, você acaba ficando, e quando o mercado tem essas baixas, o que acontece? Esses 50% ou 40% que nós estamos comprados, eles acabam diminuindo. No caso do Aquário, eles diminuíram para 20% da carteira do fundo, porque a bolsa caiu. Mas basicamente o que a gente fez para se defender nessa baixa foi efetuar algumas trocas de ativos com base na performance relativa desses ativos contra o Ibovespa. Então você pega, por exemplo, empresas que a gente tinha na carteira que eram bem defensivas, como Sanepar, CESP, elas sentiam muito menos do que a bolsa. Num determinado instante, a gente começou a ver os governadores isentando os consumidores de baixa renda das contas de luz e tal, e nós achamos que os governos poderiam interferir nessas empresas. Nós saímos dessas empresas, entramos no ETF de índice Bovespa e depois fomos aumentando as posições de alguns outros papéis, como Sul América, como Intermédica GNDI, e alguns outros papéis. Entramos numa posição novamente que a gente tinha saído de VEG, que deu uma resposta muito boa na carteira do fundo. Aumentamos a posição em Magazine Luiza, também outro papel que deu uma resposta muito boa na carteira do fundo, né? Então, nós tivemos, entre ontem e hoje, a cota estimada de hoje, uma recuperação ao redor de 12,5% da rentabilidade do fundo. Né? Nós estamos fazendo algumas simulações aqui. Caso a Bolsa tenha uma recuperação de 50% de tudo que ela caiu, ou seja, imagina o seguinte, que a Bolsa bateu 120 mil pontos lá em janeiro, e depois, na segunda-feira, agora, ela atingiu a mínima de 60 mil pontos, ao redor de 60 mil pontos. Então, a grosso modo, 50% de tudo que caiu vai dar aí em torno de 90 mil pontos para o índice Bovespa. Né? Nós achamos que essa correção ela é iminente, o mercado deve rapidamente atingir, porque ele está configurando uma correção em V. Mas, se isso acontecer, nós fizemos uma simulação, a cota do Aquarius volta a ficar positiva no ano. Né? Então, nós não precisamos que o Aquarius que a Bolsa vá de novo para 120 mil pontos para que o Aquarius recupere a rentabilidade dele do ano. Basta que ela vá para 90 mil pontos hoje. Isso por quê? Porque nós fizemos uma estratégia protetiva. O fundo tinha 60% em caixa quando a Bolsa começou a cair. Aí a Bolsa caiu, obviamente o fundo teve perdas, né? Alguns dos papéis caíram mais do que a Bolsa, não porque as empresas estavam com problemas, mas porque às vezes são papéis que têm menos liquidez, são papéis que vinham performando muito, que acabaram tendo uma correção maior. Né? Você pega alguns exemplos aí, por exemplo, Petrobras. A gente tinha Petrobras na carteira. Ela performou muito mal agora nessa baixa, mas também você teve a crise do petróleo, né? Você teve notícias aí terríveis para a empresa. Nós estamos ainda avaliando o que nós vamos fazer com a posição de Petrobras. Agora, alguns papéis, como, por exemplo, a Intermédica GNDI, o Magazine Luiza, VEG, esses papéis se recuperaram espetacularmente. E hoje nós já começamos a diminuir um pouco essas posições e rebalancear a carteira. Então, esse tipo de estratégia, claro que aumentou a nossa volatilidade, nós estamos chateados com isso, mas aumentou a volatilidade do mercado inteiro. Agora, nós estamos preparados para administrar essa crise e se o mercado reagir minimamente, a gente vai ter praticamente a recuperação da rentabilidade da carteira. Então deixa eu fazer uma parte aqui. Eu queria comentar um pouco sobre a nossa posição dos 60% que a gente tinha em caixa em título de renda fixa. Eu acho que é importante dizer que muitos do mercado aí, alguns ganharam, alguns poucos ganharam nesses mercados, principalmente de NTNBs e dos pré-fixados, que abriram muito, mas teve muita gente que perdeu, inclusive fundos de renda fixa que devem ter tido performances muito negativas aí durante a crise, durante o mês de março. Né? E acho que aí fica importante a gente mostrar que o nosso cuidado com essa parte que a gente mantém em caixa, ele foi muito útil nessa baixa, porque como a gente estava totalmente líquido, isso aí nos permitiu não sofrer nada nesse percentual aí de 60% e ter tranquilidade e paz
para poder fazer as nossas escolhas na parte de ações, que é onde está a nossa maior expertise, com tranquilidade. Se a gente tivesse optado por ser mais agressivo nessa parte de renda fixa também, o que nosso mandato nos permite até, comprando o NTNB, é uma barbaridade, né? Essa NTNB 55, ela caiu 30%, 40%. Né? Então, a gente ficou fora disso, líquido, continuamos assim, né? E isso nos permitiu ter essa tranquilidade que o Sérgio colocou.